Olá, pessoal. Nessa semana a gente vai retomar a discussão sobre a América Latina, mais especificamente a América Hispânica, ainda que vamos falar por alto também do Brasil, né, incluído nesse cenário da América Latina, para abordar os aspectos econômicos do continente no século XIX. Na unidade anterior, nós falamos sobre a economia estadunidense e na semana de agora, né, nós vamos falar sobre a economia latino-americana, inclusive de maneira comparativa. Vocês devem se recordar que logo quando iniciamos o curso ainda em modo remoto, o livro, né, História dos Estados Unidos, ele já falava, inclusive, sobre esse impulso do tempo presente, da gente olhar de maneira comparativa a história dos Estados Unidos e a América Latina. E isso acaba sendo inevitável, né? Porque a gente olha o passado a partir das questões do presente. E as diferenças, as desigualdades, especialmente no campo da economia, saltam aos olhos e faz com que a gente observe essa realidade, né, e tente compreendê-la. O que houve de diferente, né, e o século XIX certamente é um marco para a gente compreender algumas diferenças. Lógico que elas não surgem aí no século XIX, é um processo muito mais longo, né, de longa duração e mais complexo, mas o século XIX ele consolida uma desigualdade mundial em termos de áreas de especialização das economias, diferenciando as economias de capitalismo avançado, no caso os Estados Unidos se torna uma, né, dos países de economia dependente, que é o caso da economia latino-americana. Um aspecto importante a gente observar é que vai ser justamente aí no 19 que fica realmente bem delimitado a questão, né, dessas economias como sendo economias voltadas para a exportação. São economias que a gente já viu desde o período colonial, elas tinham, né, como diria o Caio Prado Júnior, uma característica extrovertida, né, voltada para fora de si. Então, são economias voltadas para, né, muito mais para o mercado externo do que para o mercado interno. E no 19 a gente vai perceber que essa característica da exportação ela se mantém. No entanto, há uma diferença entre os variados países da América Latina, em que alguns vão gravitar sua economia basicamente em torno de um único produto, um produto principal, enquanto outros vão ter uma diversificação um pouco maior. Né? Dentre esses países que a autora cita, né, como um desses países que tem a economia muito focada em um produto, se torna o caso do Peru. Né? O Peru ele vai ter a sua economia muito centralizada na produção do guano, que se trata de um fertilizante, né? O guano é um fertilizante natural, né? Em outras palavras, ele é basicamente cocô, né? Fossilizado ou ressecado de animais, de aves, né? Eu não sei quais aves exatamente, mas aves, né? Em áreas próximas ao mar. E esse guano àquela época estava muito valorizado, inclusive no mercado europeu, porque ele servia para recuperar terras gastas pela agricultura. Né? Então, conforme a terra é muito utilizada, você planta várias vezes, vários ciclos agrícolas na mesma terra, essa terra vai perdendo as suas propriedades e você precisa de fertilizantes. E o guano ele era um fertilizante muito útil, muito valoroso, e por conta do alto valor que o guano tinha no mercado aí no século XIX, especialmente a partir de 1850, ele acabou tendo, né, um grande destaque na economia peruana. Já outras economias, elas se diversificaram um pouco mais. Não significa que elas tenham desenvolvido intensamente seu mercado interno, como a gente vai ver posteriormente. Não significa isso. Mas significa que elas desenvolveram uma economia com mais produtos voltados também para exportação. Então, o Hobsbawm ele chamaria, né, da gaiola da especialização internacional, né, econômica. Esses países eles se diversificaram um pouco mais, que não significa que são países que vão avançar em termos de industrialização, adequação à nova realidade do momento, que é a segunda revolução industrial, em termos de incorporação de da indústria pesada, não é o caso, tá? Não é o caso. Mas são países que vão desenvolver uma economia com mais produtos de exportação. E quais países são esses? Né? Ela cita a Argentina, o Uruguai,
O próprio Brasil, né, que a gente tem muito em mente o Brasil focado no café, e de fato o café é o carro-chefe da economia, mas existem outros produtos também que o Brasil se destaca aí na produção no século XIX, como a borracha, durante um pequeno boom, né, tem a produção açucareira, então tem alguns outros produtos também. O Chile, que a gente vai também abordar mais especificamente aí o caso do Chile, e o México. Então, esses países, em função dessa maior diversidade, uma economia mais dinâmica, eles vão atrair tanto imigrantes como também investimento de empresas estrangeiras. Aqui eu inseri esse slide, na verdade, para mostrar para vocês um pouco da produção do guano, né? Essa é uma foto aí de meados do século XIX, a partir de 1850, não tem a data exata, mas é uma foto de trabalhadores na região aí do Peru, extraindo o tal do guano. Como vocês podem perceber, são em regiões litorâneas, né, em que se extrai esse guano, porque é um fertilizante natural, oriundo das fezes de aves marinhas. Então a gente percebe aí essa extração. Ainda hoje, eu dei uma olhada assim, por alto na internet, ainda hoje o Peru tem uma produção expressiva nesse campo, né, na extração do guano, ainda que ela tenha reduzido bastante as suas reservas, né, de guano, porque não é qualquer, não é assim, as fezes recentes, né, mas é uma espécie de fezes assim meio que fertilizada, que serve para essa exportação, né, para fertilizar a terra. Okay? A América Latina, portanto, ela vai se inserir, especialmente a partir da década de 1870, no meio do cenário da divisão internacional aí mais do que do trabalho, eu diria da economia, né? Ela fala divisão internacional do trabalho, eu diria da economia de um modo mais amplo, como é uma região provedora especialmente de matérias-primas essas que servem tanto para o uso das indústrias, né? Então, matérias-primas industriais, ou seja, materiais, mercadorias que vão ser processados e utilizados pela indústria desses países de capitalismo avançado, ou fornecedora de produtos, né, voltados para alimentação, né? Então, a produção de alimentos que vão alimentar cada vez mais uma população europeia, estadunidense, crescentemente urbana, né, crescentemente afastada da atividade agrícola, né? Então, a gente vai perceber que esse mercado dos países europeus em processo de ampla industrialização e também Estados Unidos posteriormente o Japão, nesse período aí da segunda revolução industrial, eles vão ter na América Latina, e assim como outras regiões do mundo, né, que vão ser, no caso, vão passar pelo processo de dominação imperial, né, de conquista imperialista, eles vão passar a operar como provedores de matérias-primas para esses países de capitalismo avançado, e de produtos alimentícios, produtos primários alimentícios para essa população, para essas, né, populações cada vez mais urbanas. Agora vamos ver alguns casos, né? Passar por alto, depois nós vamos ver mais detalhadamente as diferentes circunstâncias dos diferentes países latino-americanos, mas vamos focar um pouquinho naqueles que seriam os países com uma maior diversificação econômica, né? Então a gente tem, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, que de um modo geral vão produzir tanto alguns cereais como o trigo, o milho, mas especialmente a pecuária. A Argentina vai se valer das suas regiões de pastagens naturais, que eu vou mostrar no próximo slide, e que eram muito úteis, né, para a produção pecuária, muito fáceis, né, de primeiramente desenvolver uma pecuária extensiva e inclusive sem controle, né, e depois vai se desenvolver uma pecuária de maneira mais organizada, mais voltada aí para esse mercado de exportação, especialmente a partir do momento em que se descobre, se cria os frigoríficos, né, os barcos frigoríficos que vão possibilitar uma exportação em maior escala e de carne fresca, né? Porque antes apenas o charque, a carne salgada, poderia ser exportada para a Europa e para os outros países. Agora, com a descoberta, a criação aí dos barcos frigoríficos, uma das inovações tecnológicas do período aí, do finalzinho do século XIX, a Argentina passa a exportar em larga escala
essa carne a partir do uso dos frigoríficos. Não à toa que esse período vai ser um período de muito crescimento econômico e de luxo mesmo, né? A Belle Époque aí da Argentina, com um grande investimento em inovação arquitetônica na cidade de Buenos Aires, que vai ser uma cidade com um padrão muito europeu em termos de construção, inspirado especialmente no modelo francês, né, na Belle Époque francesa. Aqui eu reproduzo uma imagem que é da região, né, ela busca retratar, é uma imagem do ano de 1860, de autoria do Juan Manuel Blanes, que busca retratar um pouco essa realidade aí do selvagem, vazia e dos pampas, né? Então, como a gente pode ver, um homem, um gaúcho, montado num cavalo, correndo nesses campos abertos, né, da região dos pampas. Então, os pampas, eles tinham mais ou menos essa característica, eram regiões planas, na maior parte, com pastagens naturais, e essas pastagens, elas durante muito tempo vão ser simplesmente vão ser soltos, né? O gado vai ser solto nessa região e vai se reproduzir naturalmente nessa região e depois ele vai sendo caçado. Então, o governo dá autorização, né, para fazer essa caça desse gado que vai estar nessa região. Depois, a atividade pecuária vai ser desenvolvida de uma maneira mais controlada e mais ordenada, como nós veremos posteriormente quando formos abordar os casos separadamente, né, os casos das economias específicas. Agora é apenas um momento de apresentação geral. O Brasil, que nós não vamos aprofundar, né? O Brasil, ele tem realmente um destaque muito forte na cultura do café. O café chegou a representar 50% das exportações no último quartel, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIX. Vai ser o ápice realmente da exportação cafeeira. No texto não fala, né, mas um dos motivos para esse grande crescimento da exportação cafeeira no final do século XIX é que o Brasil ele vai perder alguns concorrentes aí no mundo, principalmente a região do Ceilão, na Ásia, ela vai sofrer um abalo, né, uma crise que vai ser destruída grande parte das fazendas de café e com isso o café brasileiro vai se beneficiar enormemente nesse mercado internacional. Então a gente percebe essa questão que é típica das economias agroexportadoras, que é essa oscilação, essa flutuação em relação ao mercado internacional. Dependendo da circunstância, o país pode ter um boom econômico e aí com isso receber muito dinheiro, né, ganhar muito dinheiro com essas exportações, mas também dependendo das circunstâncias do mercado internacional, a economia do país, que é muito dependente de poucos produtos, às vezes de um só, como a gente vai ver no caso de outros países, a economia pode ser praticamente arruinada, né? Isso difere significativamente dos países europeus nesse mesmo período, mesmo aqueles que não são países com uma vocação imperial, né, mas que têm sua economia muito mais diversificada e que a crise de um ou outro produto não afeta essa economia de maneira significativa, justamente em função dessa sua diversificação e também de uma pré-existência de um mercado interno bastante forte e consolidado. Mas essa não é a realidade dos países latino-americanos. Mas o Brasil, apesar dessa grande vocação do café, ele também tem o que a autora aí apresenta, uma economia que era relativamente diversificada, uma vez que exportava borracha, né, como outros países amazônicos, aí como ela também destaca, e alguns outros produtos como o tabaco, o algodão, o cacau e o açúcar, né, que é a grande produção desde o do período ainda em que o Brasil era parte da América Portuguesa. Em relação ao Chile, a gente observa um grande destaque na extração de materiais minerais, né? Então o cobre ele vai ganhar muito destaque. Lembremos que o cobre está muito relacionado com o desenvolvimento desse período, a segunda revolução industrial, em que a gente tem novas tecnologias, inclusive tecnologias de comunicação e com o início aí do uso do telefone, e a gente tem também
o desenvolvimento da energia elétrica, e tudo isso leva a uma demanda por cobre para a produção de fiação, né? Então, o cobre está muito ligado, nesse período da segunda revolução industrial, a essa oferta, né, de matérias-primas para indústrias em crescimento aí no mundo. Então, o cobre ele ocupa esse lugar aí nesse contexto de segunda revolução industrial. Então, ele vai ser bastante exportado para essas atividades, né, industriais. Outro produto também de origem mineral, que é o salitre, é uma espécie de sal, parece até com sal de cozinha, vou mostrar depois no outro slide, né, como é que ele é, ele tem uma aparência bem parecida. Ele servia de maneira semelhante ao guano para recuperar os nutrientes, né, dos solos europeus que estavam bastante cansados e devido ao uso constante daquela terra, né, para a produção agrícola. Então, ele também vai servir de fertilizante. Em relação a esses dois produtos, especialmente o cobre e o salitre, é importante destacar que o grande lucro que essa exploração vai ter acaba levando o Chile a um conflito que é a chamada Guerra do Pacífico, que nós vamos abordar e aprofundar mais adiante, que é uma guerra basicamente por motivação econômica para controlar as regiões, as minas de cobre e de salitre. Então é uma guerra que vai se dar uma disputa de territórios com a Bolívia, especialmente. Vai ser justamente nessa guerra que a Bolívia vai perder o seu acesso ao mar e com o Peru, ok? Além dessas explorações mineradoras, o Chile também tinha uma produção de cereais, se não me engano, trigo principalmente, que era exportada principalmente para os Estados Unidos. Mas que depois nós vamos ver que, em função do próprio crescimento da produção interna nos Estados Unidos, eles vão perder essa possibilidade de exportação. Aqui nós temos então o salitre, como vocês podem observar, ele é muito parecido aí com sal de cozinha. Inclusive, ele é da mesma família, né? Digamos, são os sais nitratos de sódio, né? O nitrato de potássio, que são bastante semelhantes ao sal de cozinha, mas eles não podem ser utilizados diretamente, que eles são tóxicos, pelo que eu li aí nas minhas breves pesquisas de Google. Já o México, ele manteve aquela que tinha sido durante grande parte do período colonial sua vocação mineradora, então manteve a exploração de prata, de ouro, a prata inclusive representando grande parte aí do valor das exportações, e também do cobre, que como nós vimos em relação ao Chile, tornou-se um produto muito valorizado nesse contexto da segunda revolução industrial. E, além disso, o México explorava um produto, né, que também foi bastante valorizado aí no período, que é o Henequén, não sei muito bem como é que pronuncia. Vamos ver aqui no próximo slide o que era isso daí. Basicamente, esse Henequén, não sei se fala dessa maneira, é de um tipo de um cactus, né? Eu reproduzi aí uma foto dele, da planta. E esse cactus, a partir dele se extrai a sua fibra, e com essa fibra se faz uma série de coisas, né? Uma série de tecidos, especialmente coisas mais brutas, né? Então, a partir da fibra dele se produzem cordas e tapetes. Esse cactus ele foi trabalhado, né, explorado, especialmente no estado de Yucatán, que ao finalzinho do século XIX ele se tornou um dos estados mais ricos do México em função dessa exploração, e era uma exploração que se valia especialmente da mão de obra das comunidades indígenas, né, para exploração, para retirada desse material e processamento dele, e sozinho o México produzia 90% de todas as cordas e sacas que eram usadas, né, no mundo feitas desse material. Então a gente percebe que por aí se justifica esse enriquecimento acelerado dessa região de Yucatán. Essa é uma característica típica aí dos países latino-americanos no século XIX, né? Como eu falei anteriormente do Brasil no caso da borracha, que a região de Manaus tem um enriquecimento muito acelerado em um curto intervalo de tempo. O mesmo vale
para Buenos Aires, né, que num curto intervalo de tempo, especialmente com a descoberta aí dos frigoríficos, né, enriquece muito rapidamente, mas são economias frágeis, que assim como crescem muito rapidamente em função de ter um produto muito valorizado no mercado internacional, elas podem também, no intervalo de tempo bastante curto, perder essa produção, uma vez que elas sofrem a concorrência de um outro país, por exemplo, de um território dominado na África e na Ásia, né, que os europeus saíram dominando regiões nesses continentes, especialmente para produzir esses produtos que eles necessitavam para a indústria e para os mercados internos europeus. Então, eram economias que podiam enriquecer muito rapidamente, mas também poderiam se desmanchar muito rapidamente por função dessa dependência.